Muito bem, então, mais uma vez boa noite. Vamos iniciar nossa partilha de hoje. No meio espiritualista, especialmente, né, eu acho que de modo geral no meio espiritualista, mas especialmente no meio esotérico, né, a gente ouve muito falar do plano astral. A gente ouve muito essa palavra, né? E aí tem o plano astral, e tem os seres no astral, e tem a viagem astral, a projeção astral. E a gente ouve muito disso. E algumas pessoas falam que o astral é bom, é um lugar lindo. Algumas pessoas falam que o astral é horrível, é um plano de ilusão, de engano. E o aspirante, o cultivador, ele pode ficar bem confuso, né? Afinal de contas, o astral é meu amigo ou o astral é meu inimigo? E eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse tema. Obviamente, não só num sentido apenas de curiosidade ou informação intelectual, mas sempre com o intuito de amolecer as estruturas, né, intelectuais e afiar essas habilidades intelectuais para a gente apreciar a realidade a partir de um ponto de vista menos distorcido. É muito importante que o cultivador ele tenha consciência, quando ele está estudando, né, de alguns pontos básicos e fundamentais. A gente toca nesses pontos básicos e fundamentais quase em toda a partilha. As últimas duas partilhas que nós tivemos, os dois últimos ensinamentos, eles são muito importantes, porque nós refizemos essa caminhada juntos de refrescar nossa memória a respeito desses pontos básicos. Então nós relembramos nessas duas últimas conversas pontos muito essenciais do cultivo, né? Pontos que são muito básicos do cultivo. E isso é uma necessidade para o cultivador. Percebe? Não importa de que tradição, né, você seja, a que caminho em particular você se sinta como pertencente, existem pontos que são muito fundamentais no caminho do cultivo espiritual. E que vão marcar aquilo que você está fazendo como realmente cultivo espiritual. Percebe? Não é porque uma prática, uma técnica, um ritual ele é chamado de espiritual que ele realmente é espiritual. A palavra, ela não confere nenhum poder especial à coisa, entende? Não é porque você pega um gambá e você coloca, né, um rótulo, coloca uma coleirinha nele, cachorro, que ele passa a ser um cachorro. Compreende? Da mesma maneira, as palavras podem ser muito enganadoras. Os conceitos são muito enganadores. E por conta da nossa limitação, a gente sempre está muito suscetível, né, a se agarrar na aparência das coisas. E é exatamente por isso que é importante que o cultivador considere com atenção e relembre com frequência desses princípios básicos. Então, quando a gente fala de planos da natureza, né, eu vou aplicar esse princípio básico agora, que nós já conversamos e relembramos nos dois últimos ensinamentos. Quando a gente fala dos planos da natureza, qual é a tendência, né, do cultivador, que é mais imaturo, ele tem uma perspectiva muito fixada, né, no ponto de vista fragmentado. Qual é a dificuldade que ele enfrenta? Ele ouve falar sobre os planos e a primeira ideia que ele faz na cabeça dele é que esses planos são como degraus de uma escada. Tá aqui um plano aqui, em cima desse tá outro plano, em cima desse tá outro plano, em cima desse tá outro plano. E assim vai.
Então, essa visão bem simplista, né? Bem tridimensional, né? Tá aqui um plano, aqui tá o outro. Então, se esse é o plano físico e o próximo plano é o astral, então o astral está em cima. Esse pensamento bem básico, que é o que nos faz, por exemplo, a imaginar o paraíso no céu, né? E a imaginar o inferno lá embaixo. Né? Aí depois, talvez ele refine, né? O cultivador refine um pouco mais essa visão e ele entende que não é bem uma coisa de um em cima do outro, mas ele ainda continua pensando nos planos como lugares. Agora eu estou no plano astral, agora eu estou no plano não sei o que, eu estou no plano lá não sei das quantas. E de novo, lembre-se, o problema não é você falar essas coisas. Não é a palavra que é o problema. Não adianta você só mudar o seu discurso. Não. A palavra ela indica normalmente a sua visão de mundo, né? É a visão de mundo que está por detrás disso é que a gente precisa modificar. Então, o cultivador ele refina um pouco a visão, mas ele ainda continua vendo os planos como lugares, como pedaços, né? Quartos, andares, enfim. E aí pode ser que ele refine ainda um pouco mais essa perspectiva, né? E ele até consiga, ele começa a perceber que mas não tem meio que um lugar onde uma coisa termina e a outra começa, né? Como é que funciona isso? Quando chega nesse nível, a gente já tem um pouquinho mais de maturidade, né? Pode-se perceber que o cultivador aí ele já investigou um pouco mais, ele se fez muitas perguntas importantes, porque essa é uma pergunta que indica uma força de investigação. Mas onde começa o plano físico e onde é que termina o plano físico e começa o próximo plano? Quando essa linha de separação ela começa a ser quebrada, quando na sua investigação você começa a questionar isso, a gente já pode dizer que existe algum insight aí amadurecendo no seu fluxo mental. Né? Você aplicou as ferramentas do que você vem recebendo, que são esses pontos básicos e fundamentais da instrução, para quebrar, né, a sua visão de mundo fragmentada e muito cristalizada e estruturada. A coisa começa a ficar maleável. Por que eu falo isso? Qual é o princípio fundamental do pensamento oculto, da sabedoria oculta, da filosofia oculta? Qual é o princípio fundamental sobre o qual todo o prédio da sabedoria ancestral ela tá montada? Alguém? Que essencialmente é uma coisa só? Exatamente. Unidade. Não é nisso que você toma refúgio? Não é esse o reconhecimento básico que você ouve falar, olha, antes de começar qualquer coisa, ao acordar pela manhã, antes de fazer qualquer prática, você começa alinhando o propósito, reconhecendo a essência una. Então, olha, se a sua premissa é essa, certo? Se a sua premissa é essa, de que a realidade fundamental é uma unidade básica, falar de planos é uma verdade factual ou um argumento pedagógico? Um argumento. Tem que ser um argumento. Para se manter a coerência, certo? Porque se a sua premissa é uma unidade básica, então quando eu falo de planos, eu estou usando um argumento pedagógico. A gente está aqui fazendo uma convenção momentânea para facilitar, né, a nossa comunicação, porque a palavra tem limitação, o pensamento concreto tem limitação. Mas isso é uma descrição de como as coisas realmente são? Não. Percebe? E aí, o que acontece? O cultivador, ele lê 1000 livros, ele ouve 1000 descrições e ele se contenta com a catalogação de uma informação puramente intelectual que ele arquiva aqui. Plano astral,
isso, isso, isso. Plano causal, isso, isso, isso. Plano não sei o que, isso, isso, isso. E aí você tem essa variedade de nomenclaturas, né? Uns falam que é não sei quantos planos, 7 planos, 4 planos. E aí parece, no final das contas, que esse povo de ocultismo não sabe de nada, porque se eles soubessem, não teria tanta discordância entre os professores, né? Porque eu não estou falando aqui nem dessa... Não estou falando aqui nem dos pseudo-ocultistas, né? Esses ocultistas modernos de banca de revista e de podcast. Não estou falando dessa galera. Estou falando realmente das escolas, né? Esotéricas, as tradições espirituais da Terra. Se você vai nessas grandes tradições, você vai ter uma descrição diferente de como a realidade se apresenta no plano fenomênico. E aí você pode ficar, nossa, mas se os seres, né, que supostamente são realizados dessas tradições realmente tivessem alcançado um plano de sabedoria, por que eles iriam discordar? É uma contradição aparente. E essa contradição só pode ser resolvida se você voltar ao princípio básico da doutrina secreta. O princípio básico do ocultismo. Se você compreender corretamente o que é o espírito, o que é a matéria, o que é o universo e como essas coisas estão relacionadas, sem essa compreensão básica, todas as compreensões posteriores que você tem vão estar necessariamente distorcidas, porque sua premissa está equivocada. Por isso que é importante contemplar as premissas e as proposições básicas e fundamentais do ensinamento. Quando você entende isso, se você entende essas premissas, você vai entender então que a forma como eu resolvo seccionar, digamos assim, né, esse continente pode acontecer de muitas maneiras, dependendo dos propósitos que eu quero alcançar, dependendo do tipo de informação que eu quero colocar em relevância. Por exemplo, eu posso olhar para a América do Sul e eu posso dividir a América do Sul, por exemplo, em biomas. Aí eu posso dizer, na América do Sul tem grandes 5 biomas, por exemplo. Nem sei se é isso mesmo, mas como um exemplo, percebe? Eu posso dividir a América do Sul em 5 grandes planos. Eu posso olhar do ponto de vista geopolítico e posso dizer, não, a América do Sul está dividida em tantos países, que vai ser um número bem maior do que 5. Eu posso dividir a América do Sul em colonização portuguesa, hispânica, francesa, holandesa, enfim, aí eu vou ter um outro número, uma outra divisão dessa coisa só. Percebe? Agora, igualzinho, né, a esse exemplo que eu estou dando, a gente sempre se apega ao quê? As divisões, como se elas fossem verdadeiras, né? A gente desenha linhas imaginárias e com o passar do tempo a gente acredita piamente, né, que aquilo que nós projetamos lá atrás, com algum propósito relativo, momentâneo, é a verdade absoluta e não pode mais ser questionada. E isso muda o fato de que a América do Sul continua sendo uma coisa só? Percebe? Então é a mesma coisa. Se você quer facilitar sua experiência oculta, compreenda que a substância é uma só, de ponta a ponta. O que você vê como matéria é apenas espírito objetivado, e o que você supõe como espírito é apenas matéria subjetiva. Contemple isso. Contemple essa proposição. Contemple essa proposição. E aí você vai lidar com essas nomenclaturas de uma maneira muito mais relaxada, porque elas não são a descrição da realidade. Elas são apenas argumentos pedagógicos para tentar dar aos cultivadores referenciais do caminho. Quando você refinar um pouco sua concentração, se você está encarnado, obviamente, né? Quando você refinar um pouco sua atenção, você vai começar a perceber tal coisa, sentir tal coisa, ter esse tipo aqui de possibilidade de experiência. E a gente vai chamar isso daqui de plano astral. Se você vai mais fundo
Esse cenário aqui pode aparecer, você pode ter esse tipo de sentido, esse tipo de percepção, e a gente vai chamar isso daqui de causal. Percebe? Não é uma fronteira onde tem construído uma muralha com uma única porta e todo mundo passa por ali. É um contínuo. E a gente convenciona, a partir de tal altura vamos chamar disso daqui de astral. Então vamos lá. Por que eu fiz esse preâmbulo sobre isso? Para a gente poder falar de corpo astral. Lembre-se que há 2 semanas, né, há 2 ensinamentos eu estou construindo uma conversa aqui para a gente falar de elementais. Né? Eu ainda estou nessa direção, eu não esqueci dela. Mas a gente está construindo aqui, né, uma base de compreensão para a gente tocar nesse assunto, que tem tudo a ver com o cultivo de virtude. E aí, essa conversa aqui sobre o plano astral, ela nos leva a conversar sobre corpo astral, naturalmente. Né? O que é o corpo astral, então? Afinal de contas, o que é o corpo astral? Olha, eu acho que depois da palavra espírito, pelo menos no meio espiritualista moderno, não tem outra expressão tão mal utilizada, tão mal, sabe, empregada, tão confundida do que corpo astral. Virou assim sabe, uma balbúrdia, né? Afinal de contas, o que é o corpo astral, o que não é o corpo astral, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é isso, o que não é isso. Então vamos lá. A gente vai voltar ali para o ensinamento da HPB, né? Que é quem popularizou esse termo. Ele foi utilizado algumas vezes antes dela, né? Por alguns dos filósofos, alquimistas, né, da Europa, mas ele vai ganhar relevância de novo com ela. E a gente precisa entender esse contexto para a gente entender por que tanta visão diferente existe sobre o que é plano astral e corpo astral. É preciso compreender que a HPB ela tinha um trabalho muito, muito, muito desafiador. Ela era de origem russa, ela fala, né, a língua materna dela era essa. Ela não dominava a língua inglesa de maneira assim incrível, e ela tinha uma tarefa muito árdua, que era traduzir, né, conceitos, termos muito específicos da linguagem oculta do Oriente, línguas como chinês, sânscrito, tibetano, pali, para línguas europeias, que por serem línguas muito mais jovens, são línguas muito mais pobres. Por serem línguas que se desenvolveram num contexto muito mais materialista, são mais pobres em termos, né, para descrever realidades espirituais, subjetivas e mais internas. Então você primeiro entenda esse contexto. Né? Entenda esse contexto. Então quando a HPB... Então voltando aqui para a nossa compreensão primeiro dos planos, né? Eu gosto sempre de trazer para a nossa prática. Então olha aqui, onde você está. Você tem um corpo físico, certo? Você está tocando esse corpo. Você está vendo algumas coisas aqui, correto? Esse é o plano objetivo para você. Esse é o seu plano objetivo. Esse plano objetivo, ele tem níveis e níveis, certo? Vamos lá, a gente precisa ter alguma noçãozinha aí de física para a gente poder, né, compreender isso daqui. O que a física nos ensina? Que aquilo que você está vendo é simplesmente um pedaço muito pequeno do espectro da luz, que é o que a gente chama de luz visível, né? Uma faixa muito minúscula. Você tem o infravermelho, ou seja, toda essa faixa que está abaixo, entre aspas, né, do vermelho, e você tem o ultravioleta, ou seja, toda essa faixa que está acima do violeta. Porque a gente vê aqui nesse espectrozinho, né, de 7 cores, basicamente. E tudo isso aqui, ó, tá invisível pra gente, certo? Por que está invisível não é físico? Eu pergunto pra você. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos ver. O óvulo. O óvulo é visível ou invisível para o seu olho nu? Invisível. O óvulo lá, a célula básica, né? É. Invisível. É físico? Sim. Físico, com certeza.
O esperma que fecunda esse óvulo, ele é bem menor do que esse óvulo ainda, porque o óvulo, se eu não me engano, é a maior célula, né? Esse esperma é físico ou não é físico? Físico. É físico, apesar de ser invisível. A bactéria, a minúscula bactéria que vive aí no seu intestino, ela é visível ou é invisível? Invisível. E é física ou não é física? Física. É física. Você coloca no microscópio e aumenta 100, 50, né, 150 vezes, você consegue cortar ela, queimar ela, matar, porque ela é um ser vivo, né? Você consegue matar ela, inclusive. Percebe? Invisível não quer dizer que não seja físico. Então, vindo para o ocultismo, onde as ferramentas de investigação da realidade são ferramentas internas, né? O ocultista, ele busca desenvolver os seus órgãos de percepção para usá-los como as ferramentas do seu laboratório de investigação da natureza. Então, os ocultistas do passado, né, os videntes, os rishis, os adeptos, quando eles olham para a realidade, eles começam a esquadrinhar, eles não encontram um limite. Onde a ciência para, ela diz assim, a partir daqui é espaço vazio, aqui a partir daqui é vácuo, não tem nada, a visão do adepto penetra isso e diz, não, mas isso daqui está cheio de coisa. Ih, é aqui que tem coisa mesmo. É aqui que tem coisa mesmo. E o adepto diz mais ainda, olha, vou dizer mais. Talvez tenha muito mais ainda nesse plano físico do que você imagina. E então, recentemente, a ciência moderna começou a provar isso, né? Que, nossa, tem muita coisa no nível físico que a gente não vê, e a gente vê um pedaço muito pequeno desse nível físico. Então, a gente precisa então usar termos para falar desses planos de experiência e de percepção que nos escapam, né? Então, voltando então para o contexto lá, né, da criação e da popularização desses termos, a gente vai ver lá termos, por exemplo, como éter. Ali no século XIX, no meio científico estava se debatendo que de repente existisse tal coisa como éter. Afinal de contas, o som viaja pelo espaço, a luz viaja pelo espaço, e deve ter alguma substância que seja a base desse movimento. E aí houve a propulsão, né, de que existisse o éter. Depois a ciência descartou isso, deve ter trocado por um outro termo, enfim, mas naquele momento essa palavra estava sendo usada, então ela foi aqui, né, colocada dentro do vocabulário ocultista ocidental. E esse éter seria então a continuidade dessa substância. Certo? A continuidade dessa substância. Para abarcar esse nível do que a gente não vê. Agora é importante lembrar que a palavra éter, ela já existia, né, no grego, com A, aquela letrinha que é um A com E, né, maiúsculo, e HPB, ela fazia uma diferença entre esse éter maiúsculo e o éter que a ciência estava ali discutindo, debatendo no século XIX. E o que ela dizia sobre isso? Bom, isso que vocês estão chamando de éter é o nível mais inferior da luz astral, que por sua vez é apenas, né, vamos dizer assim, as regiões mais inferiores do Akasha, que é aquele éter dos antigos. Aquele Akasha é espaço, aquele Akasha é substância indiferenciada. Aquele éter dos antigos é um equivalente disso. Então ela dizia assim, esse Akasha está para o ser humano como o espírito está para o seu corpo. Essa luz astral está para o ser humano como a alma psíquica ou animal está para o corpo. E esse éter está para o ser humano como o corpo está para o resto disso. Compreende? Então, esse éter, com E minúsculo, seria as regiões mais próximas aqui, né? Desse nosso nível visível, objetivo. Talvez invisível, talvez um pouco mais sutil, né? Mas ainda assim, físico, sujeito
a toda a perturbação, né, e ao desequilíbrio que um plano heterogêneo implica. Compreende? Então, a gente pode falar de astral, né, incluindo inclusive esse plano. Porque astral estava sendo usado, né, num outro contexto, por outras pessoas e grupos, né, num sentido muito parecido, para se referir a esse plano intermediário, além daquilo que nós vemos. Então, a compreensão geral da palavra astral abarcava essa noção de éter aqui. Tá? Então a palavra astral não era uma coisa tão específica assim. Quando a HPB começa a falar da constituição humana, a gente tem que entender que o pensamento hermético na Europa tinha uma visão ternária da constituição oculta. Corpo, alma e espírito. E ainda tendo uma confusão muito grande entre o que é alma e o que é espírito, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa. Quando ela trouxe, então, a visão setenária dessa Constituição, imagine, você precisa encontrar palavra para descrever esses princípios, né, que são desconhecidos. Então, no começo, quando ela falava dessa Constituição, ela falava do corpo físico, e aí, em momentos, ela usava, às vezes, a expressão corpo astral para falar do princípio seguinte, seria nessa contagem, digamos, o sexto princípio, né? E o quarto princípio, porque na perspectiva ali da nomenclatura setenária, os princípios seriam corpo físico, linga sharira, que é uma expressão em sânscrito, né, para se falar do corpo, da interface entre o corpo físico e a energia vital. Então a gente poderia chamá-lo de corpo vital, linga sharira. Por quê? O próximo princípio seria o prana, que é exatamente força vital. E o linga sharira é o que individualiza esse prana para o funcionamento psicofísico. A gente teria um quarto princípio que é chamado de kama, que não é outra coisa que não instinto, paixão, a inteligência instintiva, né? Que isso no reino infra-humano, né? Porque no reino divino isso é vontade, isso é eletricidade, né? Então esse seria o quaternário inferior. Tudo isso daqui, digamos, é passageiro. Isso é o que compõe a personalidade, é a constituição psicofísica. Então, haveriam 3 princípios superiores, que é a parte mortal do ser humano. Manas, a mente, de fato. Buddhi, inteligência espiritual. E, exotericamente, a Atma, que é o espírito universal. Mas se é um espírito universal, não poderia ser um princípio humano, né? Então isso daqui lá no início era usado para ficar ali no lugar de um princípio oculto, que é o que porventura foi chamado de ovo áurico, né? Ou Hiranyagarbha. Né? Que é a substância do qual tudo isso é feito, na verdade. E que hoje a gente chama de corpo de luz ou corpo multidimensional. Certo? Então você teria aí esses 7 princípios. Às vezes ela falava do corpo astral para se referir a esse linga sharira. Às vezes ela falava do corpo astral para se referir àquela função do manas, né? Do percebedor sobre essa substância sutil, a chamada projeção astral, o corpo da projeção astral, que ela chamava de Maya Virupa, e às vezes ela usava corpo astral para se referir ao Maya Virupa, ou seja, o corpo de sonho, o corpo da projeção, né? E às vezes ela usava corpo astral para se referir a esse kama, porque depois da morte, o que acontece com esse kama? Ele vira um kama rupa, uma forma de desejo. O chamado bhuta, né, no Oriente, que a gente chama aqui de fantasma, espectro. Então, corpo astral, no início, né, quando ela estava tentando montar os termos, às vezes era usado para 3 coisas diferentes, 3 fenômenos diferentes. E aí quando você não entende isso, o que acontece? Alguém pegou só essa acepção de astral e partiu daí. Alguém leu um outro pedacinho
e partiu daquela ideia. E assim o ensinamento neoteosófico virou uma grande bagunça, né? Porque depois o corpo astral começou a ser colocado como o corpo das emoções. Uma coisa muito estranha que nunca teve presente no ensinamento original da teosofia. O corpo astral como o corpo das emoções, o corpo mental como o plano dos pensamentos, sabe? Essa coisa assim, simplista. Que não faz sentido, obviamente. Se você for analisar a sua experiência, você vai ver que não faz sentido. Então vamos lá. Para a gente compreender essas coisas, vamos revisar esse ponto aqui. Primeiro, entenda que a realidade é uma una substância. E essas divisões em planos, elas são muito mais argumentos pedagógicos, convenções, do que uma descrição de fato de como as coisas são. Porque como as coisas realmente são, elas são um todo. A substância é uma. E essa substância apenas se diferencia. E a gente convenciona chamar os grandes momentos dessa diferenciação com esses nomes. Né? Então o ensinamento oculto vai pontuar 7 grandes ciclos de diferenciação da substância. Como a substância é inseparável de consciência, porque a consciência é um aspecto subjetivo disso que é objetivo, a gente vai, obviamente, correlacionar 7 grandes estados de consciência com esses 7 grandes planos. Mas como esses planos, gente, eles não são recortes, eles não são pedaços da coisa, eles são apenas convenções, isso quer dizer que eu também posso pegar esse plano e convencionar em dividi-lo em mais 7, e em mais 7, e em mais 7. E em cada um desses graus de substância eu vou ter um grau de consciência correspondente. Compreende isso? Então eu poderia dividir em 1000. Eu poderia dividir em 1 zilhão. Né? Então, quando você entende isso, você relaxa um pouco nesse apego à nomenclatura. Você entende que aquilo é um mapa, e o mapa não é a coisa em si. O mapa está ali para te ajudar, mas ele não é uma representação fiel da realidade. Né? Você não pode supor, né, que a América do Sul seja do tamanho da sua mão, porque o mapa que você tem mostra a América do Sul do tamanho da sua mão. Você entende que aquilo é uma representação simbólica, certo? A nomenclatura esotérica é uma representação simbólica. Você vai ter que experimentar aquilo dali e conhecer aquilo dali de primeira mão. Então, compreendendo essa questão, olhe para o plano físico na Terra. Olhe para o plano físico na Terra. Observe essa humanidade. Você acha que essa humanidade ela tende mais para virtude ou para não virtude? Mas não virtude. A nossa história, ela é mais marcada recentemente, né? Pelo menos a nossa história nos últimos milênios. Ela é mais marcada coletivamente, né? Pela paz ou pela guerra? Pela guerra. Pela justiça ou pela injustiça? Pela dominação ou pela liberdade? Dominação. Então você acha que o que a gente está emanando em termos, né, em termos sutis, obviamente, porque se a gente está criando fisicamente, quer dizer que tudo isso tem essa contraparte mais sutil. É uma coisa mais pura ou menos pura? Coletivamente mais impura. Coletivamente mais impura, certo? Você acha que a aura da Terra, portanto, é um ambiente, nesse nível mais próximo do nosso plano físico, um ambiente mais puro ou mais impuro? Impuro. Mais tóxico. Exatamente. Mais tóxico. Então, não é um alardismo, não é uma coisa de colocar medo quando a gente fala, olha, os níveis dessa uma substância próximos desse plano objetivo, eles são sujos. Eles não são muito diferentes disso daqui. Pode ser invisível, mas ser invisível não quer dizer que é melhor. Compreende?
Hum? E é a mesma coisa com você. É a mesma coisa com você. Você é um fractal disso. Se a sua produção psíquica ela é mais impura do que pura, ou seja, ela é mais desvirtuosa do que virtuosa, a condição da sua aura, dessa sua aura mais imediata, obviamente que ela vai ser mais impura, menos harmoniosa. Não é uma questão de sermos negativos, é uma questão de sermos coerentes, realistas. Uai, você quer que um corpo em putrefação ele exale cheiro de rosas? Não faz muito sentido você esperar isso, compreende? Dito isso, quer dizer que é sempre assim em todo lugar? Óbvio que não. A Terra tem muitos lugares que são mais belos, alguns lugares são mais seguros, alguns lugares com energia mais tranquila. Mas é um plano misto, né? É um plano extremamente dual. E é exatamente pela condição da matéria mais diferenciada, é um plano onde a aparência oculta a essência. Entende? Então, quando você fala desse plano invisível, que você pode usar muitos nomes, né? Aqui a gente usa basicamente 3, né? O plano físico, o plano astral, para se referir a todo esse plano intermediário, que é onde a substância ainda funciona de maneira molecular, digamos assim, ou seja, ainda funciona com forma, né? Forma definida, né? E falamos de plano causal para se referir a esse plano, onde, claro que ainda é substância, mas não, né, globular, não é uma substância que se molda de forma, em forma definida com limitação. Então, quando a gente fala desse plano intermediário, obviamente que esse plano intermediário também tem seus muitos níveis. E é nesse sentido, os níveis desse plano intermediário mais próximos do nível físico da Terra vão ser, naturalmente e logicamente, muito mais impuros, com muita perturbação, né? Porque eles não podem senão refletir aquilo que nós estamos criando, porque nós somos seres psíquicos. Nosso corpo está aqui nesse plano físico, mas nós estamos aqui psiquicamente ativos, produzindo com nossos pensamentos e emoções campos vibratórios. A gente está moldando a energia em nós e ao nosso redor. E esse plano psíquico nos níveis mais próximos da gente é uma imagem fiel da nossa criação psíquica. E aí você imagina isso no nível coletivo. Compreende? Mas claro que os níveis mais sutis, né? Quanto mais você se afasta, digamos, da aura terrestre, né? Mais isso vai ficando luminoso, mais agradável, mais homogêneo, né? Menos contrastante, digamos assim. Compreende? E a sua conexão com esses diferentes planos ou subplanos vai depender do seu ponto vibratório. Tá mais claro essa questão dos planos? Se você vai acompanhando essa substância num nível cada vez mais de rarefação, digamos assim, né? Ela vai ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, chega um momento em que as coisas elas não existem mais em representações tão sólidas, tão definidas, e você começa a entrar um plano da substância em que parece até que nem tem forma mais. A gente chama isso de plano causal e no Oriente é chamado de arupa, o plano da não forma. O pensamento se expressa muito mais através de som, cor e vibração, né, do que de forma, seja ela sutil ou grosseira. Compreende? E ali também, com seus vários graus, né? Quanto mais sutil, até, enfim, esse extremo, né? Imaginário ou conceitual, porque, enfim, né? Essa substância, a priori, ela é infinita, né? Que a gente chama lá de espírito ou substância indiferenciada absoluta. Enfim. Aí a gente vai entender que ponto vibratório é essencial. Né? Ponto vibratório é essencial. Ora, se eu tenho essa substância,
e inseparável dessa substância eu tenho consciência, essa consciência ela tem como base da sua experiência, nessa substância que é ela mesma, veículo. Você está aqui experimentando uma realidade física. Que veículo que você está usando para experimentar essa realidade física? Físico. Um veículo físico, certo? Você tem aí uma roupa que é feita, né, da substância no mesmo nível de densidade, diferenciação que o plano que você está querendo experimentar. Nesse nível um pouco mais sutil, onde, né, digamos assim, as funções energéticas elas são executadas, você tem aí uma extensão desse corpo físico, a contraparte mais sutil desse corpo físico, que é a parte vital desse corpo físico, onde você processa essa energia vital. E aí você pode chamar isso de corpo se você quiser, né? Você pode chamar isso de corpo. Tem gente que chama de corpo etérico, corpo vital, linga sharira. Mas a verdade é que isso é uma extensão desse corpo físico. Ou melhor, esse corpo físico é uma extensão, né, desse corpo, porque na verdade ele veio primeiro. Né? Esse linga sharira, que é essa forma sutil, ela é o molde em cima do qual o corpo físico ele se condensa, compreende? Que é o mesmo corpo etérico? Exatamente, que é o mesmo corpo etérico. E que às vezes é chamado de corpo astral. Às vezes é chamado de corpo astral. E aí a gente vai entrar numa questão de projeção astral e mediunidade com base na confusão desses termos. Mas vamos lá, então você tem esse corpo físico, que é uma extensão ou uma condensação, né, de uma estrutura um pouco mais sutil, embora física, ou astral, se você quiser chamar. Claro, você tem o prana, que é a própria vitalidade que está sendo processada, que é o que põe isso em movimento, né? E você tem aí um elemento, que é essa inteligência instintiva, ou essa vitalidade instintiva, enfim, que é desejo e que também é instinto, e que também não se separa dessa estrutura, percebe? Essas quatro coisas, elas não estão separadas, elas não são corpos no sentido... Por isso que é complicado você ficar usando esse termo de corpo isso, corpo aquilo, porque você pressupõe que se é um corpo, é separado desse corpo físico e pode ser usado como um veículo de consciência. E não. O corpo etérico, por exemplo, ele não se separa do corpo físico, a não ser em casos anômalos, em que a pessoa tem uma condição congênita, né, que é uma anomalia, não é uma coisa saudável, em que esse corpo ele pode se deslocar do corpo físico parcialmente ou completamente. E aí muitos dos casos, né, aqueles casos mediúnicos fenomênicos, sabe, que mexe o negócio, materializa não sei o quê, normalmente é feito dessa maneira, uma forma de mediunidade bem primitiva, digamos assim. Ou quando você é um adepto, e aí você realmente conseguiu refinar a sua substância, né? E aí você consegue manejar esses níveis da substância com consciência. Mas em condições normais, esse corpo etérico, ele não pode se desligar do corpo físico, porque ele é a base vital desse corpo físico. Esse prana também é um princípio, né? Ele é a própria vitalidade. Bom, é exatamente quando essa célula gigante que é o corpo, ela estoura, ela não consegue mais conter prana, então o prana se libera no espaço. Né? E esse kama é força instintiva, é vitalidade, é a força de instinto e inteligência que a natureza vem trabalhando ao longo, sabe, de todos os reinos. E ela está impregnada no seu sangue. Isso só se decanta depois da morte do corpo físico também. E se esse princípio ele for mais grosseiro, ele vai gerar um corpo mais grosseiro. Se esse princípio tiver sido sutilizado ao longo da vida, ele deixa um corpo mais levinho para trás. No caso de um adepto, ele consegue às vezes até siderar quase completamente esse princípio, porque ele sublima, né, esse kama animal em vontade espiritual.
E na verdade nesse princípio está o grande segredo da alquimia, porque na verdade esse daí é o ouro que a gente quer alcançar, né? A gente quer pegar esse chumbo e transformar em ouro, né? Então assim, ó, isso tudo não é corpo no sentido de que eu tenho esse daqui, eu tenho esse daqui, eu tenho esse daqui. Não. São princípios que estão integrados. Humanas, que é o percebedor, né? A alma pensante, digamos assim, ela é uma emanação do princípio pensante universal, da alma universal. Então esse raio se veste, né, dessa estrutura, digamos assim, aqui para esse nível de compreensão. Mais para frente a gente percebe que não é bem dessa maneira, mas por enquanto isso daqui é o suficiente. A condição dessa veste, né, ela é determinada karmicamente, certo? Isso é basicamente dizer que é determinado pelo ponto vibratório. As características, as qualidades, as limitações dessa forma, que a gente pode olhar em 4 aspectos, porque a gente está falando aqui de 4 grandes princípios. Eu poderia quebrar em mais ainda isso daqui, né? Poderia quebrar isso mais. Mas isso é uma coisa só, certo? Isso é uma coisa só. Quando o percebedor ele está encarnado, ele tem esses 4 princípios funcionando na veste física. Certo? Quando ele morre, ele deixa o corpo físico para trás, junto com parte da substância que compreende esse linga sharira, esse corpo vital. Parte dessa vitalidade se une com o kama e produz um segundo corpo que ele vai usar enquanto ele estiver no chamado kama loka. Que é essa região mais sutil, muito próxima do plano físico terrestre. A gente pode chamar isso a primeira região astral, se você quiser. Em média, quanto tempo fica vivo, entre aspas, assim, até morrer esse segundo corpo? Isso depende muito. Por exemplo, se a criatura, né, o ser humano em questão, ele desencarnou com muita vitalidade nesse princípio aqui, né? Como parte desse princípio entra na constituição do corpo pós-morte dele, esse corpo pode ficar muito vitalizado. Se há um intenso apego à forma física, uma criatura mais animalesca ou mais cheia de desejos e paixões, sabe? Ao longo da vida essa pessoa não se preparou muito para morrer. Ela ansiava pela perpetuação da vida física, muito apego. Da mesma maneira, você tem um Kamarupa muito vitalizado. Existem muitas situações, né? Isso pode ser mais curto também. Isso é relativo. Não tem assim um tempo definido, né? Esse princípio, essa passagem do plano físico para o Kamaloka é normalmente 49 dias. É uma média geral, essa passagem, que é o tempo de desligamento, né, de todo esse processo aqui da forma vital, né, da estrutura vital, física vital, para o Kamarupa, que é o que no Oriente, no budismo tibetano chama de bardo. Um dos bardos, né? Enfim. Então, pós-morte você tem essa forma, que é esse Kamarupa. Quando o percebedor, ele, então, digamos assim, sublima esse apego, ele aceita, né, passou essa experiência, ele entra no Dewati, que são essas regiões mais sutis do astral e até o causal, mas aí ele tem uma outra forma para usar ali. É uma forma puramente mental. Essa forma mental, digamos assim, é mental porque eu estou falando mental, porque é uma forma pensamento, né? Que ela é criada com a própria força do pensamento. Ela é o veículo da verdadeira projeção astral. Entende? Ela é o veículo da verdadeira projeção astral. A maioria das pessoas entende projeção astral como se fosse um corpo que sai de dentro desse corpo. E isso acontece quando você tem uma projeção do duplo vital. E a projeção do duplo vital ela não é recomendada, porque ela não é uma coisa muito saudável.
Uma vez que ela pode produzir uma perturbação do seu organismo. E ela só acontece com facilidade para pessoas que têm uma predisposição a essa imunidade passiva. Compreende? Então, assim, ela não deve ser buscada esse tipo de projeção, a projeção desse corpo astral aí. Porque é deixar o corpo físico numa vulnerabilidade muito grande, né? O veículo vital, ele não é um veículo de consciência per se, nessa condição pouco desenvolvida, primitiva que ele existe na nossa humanidade nessa altura. Ele precisa ser melhorado, ele precisa ser desenvolvido para ser usado como um veículo de consciência. É uma coisa que um adepto faz. Percebe? Então, e normalmente produz esse tipo de experiência astral que é muito limitada, né? A realidade é muito física, é muito densa aquela experiência no sentido de ser bem próxima desse plano, né? E na maior parte das vezes a pessoa não tem muita consciência do que ela está fazendo. Gera uma experiência meio sonambúlica, né? A projeção astral, ela é uma manifestação do Mayavrupa. Mayavrupa quer dizer forma de ilusão. Ou seja, a capacidade que o percebedor tem de manejar a substância astral da sua própria aura numa forma que ele pode usar como veículo de consciência nesse plano intermediário. E aí a qualidade desse Mayavrupa vai depender do ponto vibratório do percebedor, de quão autoconsciente ele é, né? Quão coeso é esse corpo, né? Quão estável ele é, quanto do potencial da consciência ele consegue manifestar adequadamente, né? Com todos os sentidos e capacidades, etc. E aí esse é um outro corpo astral. Né? Esse é um outro corpo astral. Que não é bem no sentido de um corpo permanente, né? Mas a gente diz que o processo de cultivo espiritual, ou pelo menos a parte alquímica desse processo de cultivo espiritual, ele nesse ponto de vista oculto, ele tem muito a ver com a capacidade do percebedor de manifestar o Mayavrupa. Porque existe uma relação muito grande entre o percebedor ir adquirindo autoconsciência, ou seja, ele começa a acordar da ilusão de que ele é essa personalidade, e a liberdade que ele começa a gozar, né? Quando ele vai começando a transcender o aprisionamento da identificação com o corpo físico. Porque se ele começa a ficar autoconsciente, obviamente que ele começa a experimentar a realidade dele no próprio plano. E aí a gente fala, né, da construção desse corpo, entre aspas, no sentido de que quanto mais estável é a consciência do percebedor, mais estável vai se tornando a capacidade dele de ser consciente nesses planos sutis, porque ele vai criando, né, ele tem a capacidade de manifestar com estabilidade um corpo astral ou um Mayavrupa. E é claro que isso está ligado com o quê? Vontade. Né? Por exemplo, você não precisa ser um adepto para manifestar uma Mayavrupa. Acho que quase todo mundo aqui já teve a experiência. Você passa, sei lá, você passa uns dias desejando muito uma coisa, ou ver muito uma pessoa, ou ir muito num lugar, ou às vezes você, antes de dormir, você tem aquela ideia muito fixa, pensou muito sobre aquilo, e você experimenta um sonho muito lúcido, né? Às vezes assim, muito... Você praticamente está consciente ali, em que você visita aquele lugar, ou encontra com aquela pessoa. Isso pode ser uma experiência de manifestação do Mayavrupa, com pouca lucidez. Até experiências mais lúcidas, obviamente, né? Porque o Mayavrupa, ele não tem limitação de tempo, ele não tem limitação de espaço, dependendo se o percebedor não tem essas limitações, né? Então ele é um veículo muito plástico, né? Ele pode assumir outras aparências, ele pode ser usado para viajar pelo sistema solar, e ele não repercute no corpo físico. Algo que não acontece com o duplo vital. O duplo vital, quando se machuca, repercute no corpo físico machucado. O Mayavrupa não. Porque ele é a substância da sua aura agregada, de uma certa forma, temporariamente. Compreende?
E o terceiro tipo de corpo astral é aquele que vai manifestar depois que você morrer, né? E a condição dele vai depender de como você cultivou durante a sua vida ou não cultivou. Ele pode ser mais grosseiro, ou seja, você pode deixar, né, uma impressão no astral planetário mais leve, sutil ou mais grosseira e grotesca, né, da sua personalidade, dependendo do que você priorizou durante a sua vida. Temos questões? Mano, boa noite. Boa. Esse nível físico é reflexo do astral ou ao contrário? O astral é reflexo do físico? Então a pergunta é se o nível físico é um reflexo do astral ou se o astral é um reflexo do nível físico. Olha, perceba assim, imagine o Oceano Atlântico, tá? O Oceano Atlântico, você tem ele numa extensão horizontal, certo? E você tem a extensão vertical desse oceano, né? Não sei se você sabe, mas num corpo de água assim, normalmente a água quente tende a ficar mais para cima e a água mais fria tende a ficar mais para o fundo, certo? E deve haver uma conversa entre essas coisas, né? Porque se for muito quente, se essa água aqui em cima ela for muito quente, ela se comporta como um líquido diferente da água fria. Então elas não se misturam. E aí você não tem essa conversa que deve haver para que haja saúde. A água fria, que é muito rica em material orgânico, deve subir para alimentar as espécies que vivem nessa parte mais quente, né? Então assim, não pode ser nem muito quente aqui em cima, porque senão não há essa conversa, né? A substância é una. A substância é una. Claro que o plano astral ele é mais sutil. Então, numa perspectiva, digamos assim, sucessiva, né, a natureza primeiro se diferenciou naquele ponto antes de se diferenciar nesse ponto. Certo? Mas, desde então, isso coexiste. Isso coexiste. E como coexiste, se afeta mutuamente. Mas a questão não é essa. O que você tem que perguntar, na verdade, é: eu estou sendo influenciado apenas pelo plano astral ou estou influenciando o plano astral? Porque na natureza, a natureza tem suas próprias leis, né? Ela tem suas leis. Você é um elemento autoconsciente. O que você está projetando no astral? Você tem consciência do que o astral reflete de volta para você? Porque é hábito, é que nem o hábito. Você questiona seu hábito? Você muda seus hábitos? Você escolhe conscientemente que hábitos eu vou criar agora e que hábitos eu vou abandonar? Com a mesma facilidade que você faz isso, é a facilidade com que você lida com o plano astral, porque o plano astral não é outra coisa para a espécie, seja ela animal ou humana, né, que o plano da inteligência instintiva. Então, você difere do animal na medida em que você é senhor de si, senhora de si. Coisa que um animal não é, né? O animal tem no plano astral o armazém da inteligência instintiva, aquilo que aquela espécie e as espécies que vieram antes daquela armazenaram em termos de informação. Elas estão gravadas lá, é o programa girando. O animal não questiona esse programa. Ele adiciona esse programa com base na necessidade. A natureza tem que apresentar vários desafios para aquela espécie fazer uma escolha diferente e adicionar uma outra informação nesse banco. Ao longo de um tempo enorme, né? Isso se chama adaptação e evolução. Né? Você consegue fazer isso muito mais rápido, porque você tem autoconsciência. Você pode prever, você pode projetar, e se tal coisa acontecer, como eu posso me preparar para isso? Como eu posso criar isso? Como eu posso fazer diferente? Percebe? Você tem essa possibilidade, se você usa ou não é outra questão. Mas você tem a possibilidade de modificar o astral, inserir nova informação ali a qualquer momento.
E claro, você deveria ser capaz de filtrar o que vem de volta, né? De discriminar, é adequado ainda, deve ser aplicado ainda, precisa ser modificado, entende? Compreende? Eu entendi. Quer dizer, eu posso influenciar ou ser influenciada conforme a minha, vamos dizer, a minha intenção, a minha força de vontade, ou não, né? Ou eu ser influenciada se eu deixar rolar. A questão não é se você vai ser influenciado ou não, porque você sempre vai ser influenciada, né? Você está recebendo influência de todas as direções continuamente. A questão é, você está consciente disso, você consegue discriminar, você consegue fazer escolhas ou não. Isso é o seu nível de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido você está, mais autoconsciente você está. E você tem mais liberdade, você pode escolher, né? Você só pode escolher quando você tem consciência. Você não pode escolher sobre aquilo que você não tem consciência. Compreende? Entendi, sim. Não é a questão de não ser influenciado, porque a teia é inquebrável, né? A teia é inquebrável. É exatamente porque essa teia é inquebrável é que nós podemos também influenciar, né? Nós podemos, a partir de um estado de mais consciência, influenciar positivamente essa teia. Então não é nenhuma questão da gente não ser mais influenciado. A questão é de nós termos consciência, escolher, ter poder de escolha. A que influências eu vou estar aberto e a que influências eu não vou estar aberto? O que eu posso modificar? Entendi. Na natureza em geral, sim. O molde está no astral, né? E aí se manifesta no físico. Mas a partir do momento que se manifesta no físico, a criação nesse plano físico reflete de volta para o astral. Porque nesse momento a consciência está aqui no plano físico. Quando você está ativo aqui no plano físico, esse é o plano da causa. É aqui que você está criando causas, né? O plano astral, quando você está consciente aqui, centrado nesse plano, o plano astral ele funciona como um espelho, como um armazém, se você quiser também ver dessa maneira, né? Mas você está consciente aqui, é aqui que você está fazendo escolhas. É aqui que você pode mudar também, né? Esse banco de dados, digamos assim. Percebe? Gratidão. A gente vai entrar mais nisso porque, percebam, né? A gente tratou dos pontos mais fundamentais. Nessa conversa, a gente, talvez ela tenha sido um pouco mais assim, um pouco mais desafiadora, assim, para a gente conseguir acompanhar esses pontos, né, diversos, assim, porque a gente precisa ver substância, e a gente precisou falar sobre os veículos, né? E a gente está caminhando, então, para esse ponto, né? Como é que isso daqui embasa o cultivo de virtude? Como é que isso daqui embasa o cultivo de concentração? E o que isso tudo tem a ver com o reino elemental? Né? Então a gente está construindo, né, uma linha de raciocínio para a gente poder ir explorando esses temas. Alguém tem mais alguma questão? Oi, mano, boa noite. Eu não sei se essa questão é para fazer depois, vamos ver. Quando a gente morre, né? Pode falar mais alto? Ó, assim, desligou do plano físico e tá no Kamaloka. E aí, fica um tempo no Kamaloka e depois vai pro Dewat. Esse corpo que eu deixei o astral, ele vai se desintegrando também. Só que, de certa forma, quando aquela energia minha do Dewat né, terminar, eu vou voltar e aquilo vai estar me aguardando, né? Como se aquilo se desintegrou, como é que ele está me aguardando para fazer um novo corpo? Tá. Então, não então, aí é que tá, né? Essas coisas, elas não são literais, né? Não são assim literais. Né? O que é que acontece? Você precisa entender a constituição psicofísica. O que fica ali aguardando, entre aspas, não é o corpo. Não é a substância no sentido molecular.
São as suas tendências. São as suas tendências. São as tendências. São o que é chamado, né, de sanskaras. O que acontece? Ou os skandhas, né? O que acontece? Certas tendências, elas se manifestam naquelas condições específicas. Então, quando você passa para outro tipo de condição, aquelas tendências elas ficam em stand-by, elas ficam suspensas porque elas não têm campo de manifestação. Mas como elas não foram exauridas nem transformadas, elas estão apenas neutralizadas. Elas não foram dissipadas ou transformadas em outra coisa. Assim que aquelas condições forem reencontradas, elas entram em atividade. É como uma semente que hiberna, né? E pode passar anos e anos e anos lá sem demonstrar sinal de vida. E de repente as condições se apresentam e ela começa a germinar de novo. Entendeu? Agora, se essas tendências entram em atividade, elas vão atrair que tipo de substância? Uma substância que vibratoriamente seja correspondente com elas. Compreende? Geralmente a gente ouve falar dessas técnicas e até cursos sobre projeção astral. Geralmente essas técnicas elas estão, as pessoas estão se treinando na, digamos, projeção desse duplo etérico. Não, eu acho assim, eu vou te dizer pelo que eu já li, né? Pelo que eu já li e já ouvi, em geral. A maior parte das técnicas ensinadas, elas buscam a projeção do... Depende da técnica. Mas eu acho que, em geral, é mais na direção do Mayavrupa. Porque elas são técnicas que geralmente envolvem o quê? Uma capacidade... se você for pensar nessas técnicas em geral, elas todas podem ser resumidas de maneira bem simples, né? O melhor momento para você fazer isso é quando você vai dormir. Então, você tem que aproveitar aquele momento entre o acordar e o dormir para se manter consciente, né? Em que isso é diferente da meditação de concentração? Porque as técnicas todas assim, você tem que relaxar. Você tem que conseguir um nível profundo de relaxamento, mas manter sua consciência. Porque quando você chega num determinado nível de relaxamento antes de cair para o sono, é ali que você tem que aplicar sua vontade e ter uma estabilidade. E projetar sua consciência num veículo. É que a mecânica da coisa é que, enfim, né? As explicações técnicas, né? Mas assim, a parte prática muito é parecido com isso, né? Claro, você tem algumas técnicas que podem levar à projeção do duplo, né? Essa coisa de você chegar num ponto de relaxamento e você tentar mexer o braço, mexer a perna. Isso provavelmente vai levar ao desdobramento do duplo e não, né? Mas técnicas em que você se visualiza saindo do corpo ativam muito mais o Mayavrupa, porque usam muito mais a vontade do que uma coisa de passividade. Entendeu? Mas assim, a técnica, se você for enxugar as várias técnicas, todas elas são muito parecidas com o treinamento de serenidade. Você alcançar um nível profundo de relaxamento, mantendo consciência. E é por isso que no Oriente, a projeção astral, normalmente ela é colocada dentro, né, do samadhi de acesso, que são as visões, né? Eles entendem dessa maneira, né? Porque na verdade acontecem num determinado nível de concentração. Então, assim, claro, existem algumas técnicas que podem levar a essa passividade, elas podem te treinar para se tornar mais passivo, e elas não são adequadas, né? Não são adequadas, não somente por uma questão da questão do corpo, do duplo vital, mas por uma questão moral também. A passividade, nós temos um campo muito sujo, entre aspas, né? E a passividade ela te deixa muito influenciável, né? A todo tipo de influência estranha no ambiente,
né? Então, assim, com o tempo você pode ver mudanças de comportamento, de padrão psicológico e até de saúde, né? Que as pessoas normalmente elas não vão relacionar com esse tipo de prática, mas que tem a ver. Então não é uma exploração inofensiva, como algumas pessoas falam. Nada na natureza é inofensiva. Eu não sei porque que as pessoas têm, né, essa necessidade de querer que tudo seja lindo e sem perigo e maravilhoso. Não é comer, não é sem perigo, né? Imagina, cortar um pão com a faca não é sem perigo. Você pode se cortar. Imagina, né? E é por isso que eu sempre falo para vocês, a mãe de todos os CIDs é o cultivo de concentração. Né? Então, se você quiser projetar, é simples, é você fazer uma meditação de concentração antes de dormir. Ou, né, fazer deitado em algum momento do dia e no momento que você alcançar um determinado nível de concentração, visualize, né? Visualize. Antes de dormir, você pode simplesmente fortalecer esse pensamento, né? Bom, eu vou manifestar, né? Eu vou me manifestar no corpo, vou me projetar no corpo em tal lugar, com tal pessoa. E, de novo, o pensamento concentrado e magnetizado com vontade vai gerar o seu resultado. A questão é que, pra quê? Entende? Sim. Então, assim, no cultivo mesmo, a gente não dá ênfase para esse tipo de coisa porque, nossa, toda essa energia pode estar sendo utilizada, direcionada para o teu real desenvolvimento. E aí isso daí vai vir como um adendo, né? E o melhor, você vai ter maturidade, você vai ter, sabe, discernimento, lucidez para usar esse tipo de habilidade quando ela chegar. Do que você esforçar seu desenvolvimento na direção da aquisição de uma habilidade em particular, que depois, o que você vai fazer com aquilo? Não vai saber nem usar. Percebe? Ok. Você está iludido num plano, agora você vai estar iludido em 2. Mas é claro, isso não quer dizer que todas as pessoas que elas pratiquem nesse nível, elas tenham uma visão rasteira, né? Um objetivo rasteiro. Né? Obviamente que você pode ter a perspectiva oculta do desenvolvimento, né? Em que você vai ver no próprio desenvolvimento do Mahavirupa aquilo que nós chamamos de cultivo de concentração. Entendeu? É que tudo depende de perspectiva, né? É como você ter isso como um sinal, um marcador de que você está avançando nesse cultivo. Percebe? Então, claro, não dá pra gente generalizar, até porque, obviamente, né, que os cultivadores que têm uma pegada mais mágica, de caminho mais mágico e oculto, tendem a preferir marcadores mais práticos no caminho também, né? Ok? Muito bem, então, vamos ficar por aqui, né? Então, um bom descanso para todo mundo e até uma próxima. Animaritumi.